José Poças Esteves e António Rebelo de Sousa são convidados desta Hora Económica. Muito obrigado por estarem aqui e é um prazer. Boa noite, António Rebelo de Sousa. Pegando precisamente nestas imagens que acabámos de ver, este Prémio Nobel é também um sinal de alerta para a Europa, no meio de toda esta crise financeira que tem mostrado cada vez mais divisões. Porque, vamos lá ver, normalmente, quando se atribui o prémio a alguém, é, de alguma forma, para... enfim, esse prémio constitui uma contrapartida a um serviço prestado, ou a alguma proeza feita, ou um objetivo que, entretanto, foi atingido. Portanto, premia sempre o mérito de alguém. Ora bem, neste caso concreto, claro, é sempre possível dizer que enfim, que se está a premiar muitos anos de paz na Europa e, portanto, uma construção que evitou que houvesse conflitos na Europa, como infelizmente aconteceu várias vezes. Agora, é que realmente há aqui uma estranha coincidência. Surge numa altura, numa altura realmente péssima. Em que até se chegou a falar desse cenário. Quer dizer, se a altura, de uma guerra, é um bocado como atribuir realmente um prémio especial ao meu querido Sport Lisboa e Benfica, com o Sport Lisboa e Benfica quase a passar para a segunda divisão, não é? Quer dizer, ou com o Futebol Clube Porto, que vai a passar para a segunda divisão, ou o Sporting, porque, de facto, as coisas não estão a correr bem na Europa. A agenda europeia não tem sido a melhor, o próprio Presidente da Comissão Europeia não tem conseguido impor uma agenda no sentido da caminhada para o federalismo, para um reforço da vertente federalista, e para a resolução dos problemas, designadamente da crise que existe na União Económica e Monetária. Portanto, aparece numa altura em que a única interpretação possível é realmente servir de sinal de alerta, de dizer, bem, realmente, meus amigos, realmente a Europa é uma construção importante, nós realmente achamos que ela deve ser prosseguida e deve ser aprofundada e, portanto, de alguma forma, ao darmos este prémio, agora queremos que se empenhem mais nesse sentido, porque é a única explicação possível, é na pior das alturas que é atribuída a este prémio. Esta é talvez a minha interpretação. Claro que eu, como português, fico sempre satisfeito por ver receber o Prémio Nobel, embora não seja para ele, e aliás seria a sorte grande se fosse, mas um português, não é? Porque, enfim, um português que realmente foi mau primeiro-ministro e que realmente, não, desse ponto de vista, não prestou um grande serviço ao país e que preferiu realmente ir à Europa do que continuar, de alguma forma, a preocupar-se com o interesse nacional e com os problemas do nosso país e, portanto, confesso que, desse ponto de vista, sempre foi muito crítico em relação àquilo que foi a atuação dele. Como Presidente da Comissão Europeia teve realmente um bom primeiro mandato, mas ultimamente não tem sido feliz, não tem sido particularmente feliz. É evidente que ele também tem... Não tem conseguido fazer esse papel de união. Também ele tem grandes limitações. Temos que admitir que ele tem grandes limitações. Temos que reconhecer isso. Mas, de qualquer maneira, e a própria Europa no seu conjunto, agora assistimos até uma parte da cena, enfim, do evento, de facto, não tem saído muito fortalecida, porque é um bocado a imagem de algo que depende muito daquilo que é a vontade política do governo alemão. Enfim, e dá-se aqui também um bocado a sensação de que o eixo franco-alemão é que continua a comandar a Europa. Até as próprias, realmente, palavras agora preferidas na cerimónia dão um bocado essa ideia. Para as economias e, enfim, para os países periféricos, dar-se um bocado essa ideia não é realmente a coisa mais simpática deste mundo. Mas, enfim, nós temos que ser realistas, temos que ser pragmáticos. Acho que, pelo menos, podia dar uma ideia um bocado diferente num evento tão importante e tão grande significado como este, mas... de uma união a outro como nível, europeus, como europeus, temos que procurar ver sempre... Mas o alerta também pode ser um estímulo, não é? Pode ser um estímulo. E esperemos que, nesse aspecto, seja mesmo um estímulo que bem é preciso. Agora concordo, de facto, aquele apontar para Merkel e para a Holanda. De facto, está-se a identificar quem é que são os Mas hoje é um bocado reconduzir a Europa, é um bocado reconduzir a Europa à vontade da Alemanha e da França. Portanto, ao eixo franco-alemão. Pegando nesses dois eixos, hoje até ficou bem patente também a divergência que esses dois eixos continuam a ter. Nas declarações depois da cerimónia, François Hollande veio dizer que a crise do euro já ficou para trás. Logo a seguir, Angela Merkel veio dizer que não podia levantar o alerta em relação ao euro. E eu sei que o meu amigo António tem uma simpatia especial, do mesmo ponto de vista. mas não
não entendi. Essas medidas não entendi, não consigo entender, não, por mais esforço que faça, não consigo entender. Pode ter sido um problema de tradução, não, ou vi fora das realidades, ou então não está no mundo da realidade que é a Europa. Mas devo dizer que, estávamos a comentar há pouco, que os presidentes que acabaram de receber o Nobel, ao pé de 2 deles, fizeram parte de um grupo de 4 presidentes que prepararam um documento, que eu tive ocasião de ler este fim de semana, que é um documento fundamental, ou que deveria ser fundamental para o futuro da Europa. Aliás, chama-se mesmo o roadmap, ou um roteiro para o futuro da Europa, um roteiro para uma verdadeira e genuína união monetária, económica e monetária. E, de facto, é tudo muito pobre. Revela-se que há ali uma 4 presidentes, 4 pessoas, que são 4 pessoas muito importantes a nível da política da União Europeia, têm um documento paupérrimo em termos de propostas de medida de futuro para a União Europeia. Eu acho que isto advém muito do facto da falta de poder que os organismos centrais têm na Europa. Aliás, nota-se nesse aspecto. Eles vão bastante longe nas propostas em termos da União Bancária e dizem que a Europa tem que passar por aí. Vão e afirmam muito claramente que tem que haver um maior compromisso e solidariedade política. Também vão por aí. E depois dizem que é preciso que a Europa tem que criar mecanismos de regulação para mas faltam também para se tornar numa verdadeira Europa. Mas os problemas de fundo, a mutualização da dívida, a solidariedade, o Orçamento Central, o Ministro das Finanças, o Tesouro europeu, não aparecem naquele tipo de propostas. É paupérrimo. Há um documento interessante da Comissão Europeia, temos que fazer essa justiça, de 28 de novembro, que é realmente bastante interessante, em que é mais rico do que essa declaração conjunta, que aponta para várias pistas, quer dizer, devia ser mais aprofundado, mas que fala na União Bancária, mas ao mesmo tempo também fala na necessidade de haver um reforço dos fundos próprios do Banco Europeu de Investimentos, fala só em 10 mil milhões de euros, mas que por essa via se conseguia aumentar a capacidade de financiamento em 60 mil milhões de euros, que seria só um princípio, depois poderia realmente ser aumentado. Depois fala na necessidade de reforço dos fundos estruturais, quer dizer, que é outro aspecto também importante, os fundos estruturais realmente na Europa. Dizem que é importante para a economia europeia. Também não particulariza muito. Também não particulariza muito. Quer dizer, esse documento é interessante, podia ser aproveitado realmente no bom sentido. Agora, há aqui questões, como diz o Zé, com toda a razão que são fundamentais. Mas há uma questão que nos 2 documentos, neste que eu estou a referir e no documento que está a referir, que é comum e é uma medida positiva, que é claramente para além do compromisso político, que é assumido pelos 2 documentos, tem que haver compromisso político, como nós temos dito. Exatamente. O problema é um problema político, mais que técnico. Começas, de facto, por este compromisso político que tem que ser assumido, nomeadamente traduzido na sustentabilidade de um orçamento mais gerido centralmente. Volta-se à carga com a história do Tesouro Europeu. Não é bem Tesouro Europeu, é o orçamento semestral. Portanto, do orçamento semestral e uma coordenação de políticas económicas e depois financeiras. defende-se, e aí com alguma profundidade de medidas, a União Bancária. A União Bancária, já é alguma coisa. Não sei se é o papel do Draghi no grupo ou não, mas de facto, nesse aspecto da defesa da União Bancária, da separação entre o sistema financeiro, a banca e a dívida soberana, aí claramente é a favor da posição do Mas Rajoy. sem a mutualização da dívida, como o Zé Poças teve, não se vai longe. E pode-se começar pelos project bonds, para, por exemplo, financiar o Banco Europeu de Investimentos, alguns investimentos infraestruturais, mas depois a prazo temos que pensar nos eurobonds. Defende-se o princípio, mas não se propõe mecanismos verdadeiros. Mas tenta concretizar. E depois, realmente, é preciso admitir um reforço do orçamento comunitário com transferência de algumas das receitas, por exemplo, do IVA, pode ser, realmente, do IVA para o orçamento comunitário, portanto, das receitas nacionais para a Comissão Europeia, realmente, portanto, para o orçamento comunitário. Depois, mas nós, nessa altura, estamos a caminhar no sentido oposto. Estamos encurtar no sentido oposto, o orçamento comunitário. Essa situação é que é dramática. E depois haver um tesouro europeu, que também é fundamental, e depois pensar-se também em algo que me parece fundamental, uma maior intervenção do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu deve poder comprar, como diz o Rubini, no mercado primário, dívida soberana. Claro, mediante condições, evidentemente, e pondo condições em termos de política orçamental, em termos realmente de rigor das finanças públicas, etc. Agora, enquanto esses passos não forem dados,
E depois reformas institucionais. Eu, por acaso, também sou a partidário da tese, que é um bocado realmente polémica, de que deveria haver coincidência nas eleições para o Parlamento Nacional e nas eleições para o Parlamento Europeu, porque dessa maneira realmente a abstenção nas eleições europeias seria muitíssimo menor e as pessoas interessar-se-iam muito mais pela política europeia, no quadro europeu. E depois deveria haver duas câmaras. Eu sou a favor das duas câmaras na Europa, portanto, a seguir o exemplo americano. Portanto, haver também um Senado. Porquê? Porque para o Senado, em vez de ser o critério populacional, portanto, a proporção de acordo com a população, cada Estado-membro teria, por exemplo, 2 senadores. E então, havia, enfim, alguma legislação comunitária mais relevante e certas decisões que tinham que ser tomadas do quadro da comunidade, as mais importantes teriam que passar pelas duas câmaras, porque havia dupla maioria. A maioria populacional e a maioria dos Estados. Não é? Mas aí ainda arriscávamos algum bloqueio de decisões, como vemos nos Estados Unidos. Mas, quer dizer, era uma maneira de resolver o problema. Agora, isto não é conciliável com sucessivos alargamentos da União Europeia e também com sucessivos, e muito menos sucessivos alargamentos da União Económica e Monetária, porque não se pode estar a consolidar a experiência integracionista e realmente a União Económica e Monetária, mais concretamente a quarta fase do processo integracionista, e simultaneamente a alargar. Mas acha que é possível dar esse salto na Europa com os atuais líderes eu acho que temos? Com os atuais protagonistas, acho que não. Acho que sem uma alteração da situação na Alemanha, que eu espero que seja o mais rapidamente possível, já o dissemos aqui várias vezes, parece muitíssimo difícil. E o que é grave para Portugal, que é o que também nos interessa, evidentemente, é que, como não se visualiza que isso possa acontecer antes de outubro do próximo ano, é muito difícil, não sei que haja qualquer surpresa agradável na Alemanha, antes disso, eu tenho dúvidas que a situação não se continue a agravar substancialmente em toda a Europa, com consequências também negativas para Portugal, porque eu também acho que os atuais protagonistas em Portugal, sem alguma ajuda, já não falo da ajuda divina, que isso então seria realmente o ideal, mas sem alguma ajuda dificilmente irão lá, porque está realmente de tal maneira difícil e nós olhamos, por exemplo, para aquilo que poderá vir a ser a execução orçamental até abril, maio, enfim, tudo poderá correr pelo pior e se correr pelo pior, depois, enfim, é muito difícil, não é? Estamos aqui, eu concordo com o António, a Europa já tem recessão. E não acredito que estes atores que provocaram este problema sejam os mesmos atores que vão resolver o problema. Estou completamente de acordo. Daí a Europa estar um pouco dependente das eleições do verão do próximo ano na Alemanha. Mas há outro fator também importante que perturba a Europa e perturba o mundo, que é a situação americana. E aí o António conhece melhor que eu, com certeza, que é o chamado abismo orçamental, que o Obama ainda não resolveu. Portanto, perante a recessão na Europa e o risco de abismo orçamental nos Estados Unidos, de facto o mundo não está... E a tendência de cada líder é virar-se mais para o seu país do que estar preocupado com o bloco europeu, nesta altura. Claro, quer resolver o problema político fundamental que tem, que é chegar a acordo quanto à gestão orçamental futura do país e obviamente está pouco preocupado com o que se passa na Europa neste momento. E a Europa está em recessão e parece que não quer resolver este problema de mudar definitivamente o crescimento. O Sr. Orlando, de facto, fala muito no crescimento, mas depois, quando faz afirmações como as que fez hoje, não sei se ele sabe bem que medidas é que têm que ser tomadas para o crescimento, porque ele acha que o problema da Europa ficou resolvido com terem dado mais dinheiro à Grécia para sobreviver durante mais algum tempo, mas não resolver problema nenhum. E ter resolvido o problema de Espanha, estabilizando minimamente o sistema financeiro. Se isto é resolver os problemas da Europa, então não sei. E aliás, ainda hoje tivemos mais um alerta de que a crise está longe de estar resolvida, quer a nível financeiro, quer a nível político, com a questão de Mário Monti em Itália e o eventual regresso. Que não ajuda nada ao processo. De facto, nós estamos a negociar neste momento, ainda não acabamos os fundos do CREN passado, estamos neste momento a negociar o próximo quadro estrutural. E o que desgosta é que a Europa não parece muito interessada em, ao contrário do que diz o documento, os documentos que acabamos de referir, que é preciso criar um mecanismo central de
de financiar a economia, de resolver problemas de choques assimétricos entre as economias a crescer, economias a descer, etc. Apesar das boas intenções, não se vê nada, porque isso só se resolve, na minha opinião, como já o afirmei várias vezes, com a mutualização da dívida. Estamos ainda muito longe dessa solução. Temos a crise na Itália, portanto, e cada dia que passa o problema não se resolve e é sempre mais difícil resolver, porque o problema da recessão vai manter-se, o problema do desemprego vai manter-se. Portanto, os ventos neste momento não estão muito favoráveis. E aquilo de facto, que assistimos... a economia toda ocidental, portanto, incluindo os Estados Unidos. E aquilo que assistimos em Itália... Os Estados Unidos têm, apesar de tudo, têm que resolver o problema o problema realmente orçamental, que tem realmente a dificuldade que é conhecida, porque a maioria que existe no Senado não é a mesma que existe na House of Representatives, no Congresso. E, portanto, há ali uma desintonia que não permite ao Presidente Obama contar realmente com apoio suficiente para resolver o seu problema, mas se isso vier a ser ultrapassado, espero bem que seja ultrapassado, depois é mais fácil nos Estados da América conseguir-se realmente estabilizar a situação. Agora, no nosso caso, é mais difícil, com o problema realmente de Monti na Itália, a situação ainda se agrava mais, realmente. E esse é o espelho do que pode acontecer noutros países europeus, esta instabilidade política associada às medidas de austeridade? Por exemplo, Portugal está a ver, porque a recessão provoca sempre a instabilidade. E a Itália, realmente, os italianos tiveram, a certa altura, o bom senso de pôr acima das divergências partidárias o interesse nacional e encontraram uma solução, quanto a mim, muito boa. Monti, de facto, tem sido um excelente primeiro-ministro, claro. Agora, aqui em Portugal, uma solução dessas seria, infelizmente, bastante difícil. E, infelizmente, porque eu acho que se realmente servisse o interesse nacional... O Presidente da República Italiana e o Presidente da República Portuguesa não são exatamente... Não têm exatamente o mesmo perfil. Exatamente. Portanto, duvido que o nosso Presidente, enfim, com todas as qualidades e também com alguns defeitos que certamente terá, enverdasse para essa solução. Mas, para além disso, também duvido que os partidos aceitassem essa solução, porque está a ver, no dia em que isso acontecesse, no PPD, não é? Haveria logo todos aqueles que tinham sido apoiantes do atual Primeiro-Ministro e apoiantes de alguns ministros relevantes que existem no Governo, e algumas distritais que estariam contra, não é? E que têm realmente peso em termos de grupo parlamentar. Depois no PS também realmente alguns herdeiros do passado, realmente do meu próprio partido, que estariam contra porque achariam que era preciso fazer oposição a qualquer solução que não passasse por um governo maioritariamente do Partido Socialista. E, portanto, restaria quanto muito o CDS, que era capaz, e mesmo assim tenho dúvidas, porque há às vezes várias sensibilidades do CDS que talvez estivesse a favor, pois já não falo da esquerda radical que estaria totalmente contra. Portanto, não é fácil uma solução dessas no atual quadro para parlamentar. A Itália funcionou. Funcionou. Agora, não parece funcionou. que funcionou enquanto funcionou. Enquanto funcionou. Agora já não está a funcionar. Enquanto Berlusconi esteve fora. Há aqui um momento que vamos tentar arranjar aqui alguns fatores positivos para não sermos tão negativistas como estamos a ser hoje. Hoje estamos um bocadinho... Hoje estamos a ser um bocado pessimistas. Mas olhamos para o próximo verão. E o próximo verão pode ser uma mudança importante. De facto, até ao verão os ventos estão pouco favoráveis. Mas imaginemos que até ao verão do próximo ano, 2013, setembro, outubro de 2013, o Obama consegue resolver o problema orçamental e estabilizar o problema orçamental, que a Sra. Merkel perde as eleições e o SPD ganha na Alemanha. Nós vamos ter em Portugal novos autarcas. Vamos ter já os fundos comunitários mais clarificados e, portanto, podemos começar a pensar em novos projetos. Pode ser que o próximo verão, e portanto setembro, outubro do próximo ano, possa ser um momento de viragem. Eu admito até lá vamos ter que aguentar estes ventos. Eu também admito, vamos ter que esperar até setembro, outubro, e se tudo correr bem, nos Estados Unidos eu espero bem que corra, se correr tudo bem também nas eleições da Alemanha, se entretanto... Nós vamos ter governo novo, né? Após eleições vamos ter um governo refundado. Vamos ter a refundação, já não é a refundação do Estado de Providência, é a refundação do Governo. Vamos ter um Governo refundado a seguir as eleições autárquicas, provavelmente, e, portanto, aí... Vamos ter um corpo de autarcas completamente novo, não é? Novos autarcas, com uma nova lógica de funcionamento. Pode ser que enfim, isso nos conduz os mercados, temos outro fator, que é os mercados, não?
o regresso aos mercados. O regresso aos mercados pode ser de fator extremamente positivo. Pois. Portanto, vamos sobreviver até ao verão. Embora esperemos que no verão as coisas mudem. Tão otimista como o Zé no que respeita à possibilidade de nós regressarmos já aos mercados já em setembro, outubro. Mas enfim, admito que todas essas transformações tornem possível, eventualmente em 2014... Se não fizermos todas estas medidas, nomeadamente esta de grande discussão agora, se devemos aceitar ou não devemos aceitar as condições da Grécia, tudo isto deixaria de fazer sentido. Portanto, acreditemos que conseguimos financiar-nos nos mercados em setembro do próximo ano. Vamos acreditar. Até lá vamos acompanhando a situação. É um wishful thinking, mas... Vamos acompanhando o que se passa aqui semana a semana no Hora Económica. Muito obrigado pela presença neste programa. Foi um prazer.